Na ferida cirúrgica, que é a de primeira intenção, há uma prática inadequada, que é a utilização de álcool a 70 para poder fazer a limpeza da ferida. É isso mesmo. Álcool a 70%. Fala, tropa! Sejam todos bem-vindos ao canal Amor por Feridas. Eu sou o Rodrigo Inácio e te ajudo a ser um profissional de excelência no tratamento de feridas. Este é o quadro Tá Safo. E tem por objetivo apresentar para você dicas práticas de como utilizar coberturas e correlatos e avaliar feridas. No quadro de hoje, a gente vai trabalhar algumas formas, algumas utilizações, mas antes de tudo, como sempre, nós precisamos conceituar algumas coisas, né? E eu tô aqui com as minhas queridas feridas, né? E para iniciar, nós precisamos falar um pouco da classificação por tipo de cicatrização. Antes da gente entrar no assunto utilização de coberturas ou correlato. A cicatrização por primeira intenção, ela é aquela que é feita intencional, cirurgicamente, ou há um trauma e é aproximado cirurgicamente. Ele tem pouca ou nada de perda de substância de tecido. Os bordos eles podem ser totalmente aproximados através de suturas, conforme esta ferida demonstra. A cicatrização por segunda intenção, há uma perda de substância, de conteúdo, de tecido, que pode ser também visualizada através dessas feridas. Eu não consigo aproximar os bordos, eles estão muito afastados. Então, não há sutura que aproxime esses bordos. Então, ela cicatriza por segunda intenção. Há uma perda de tecido, uma perda grande que não é possível aproximar os bordos. Mas existe a terceira intenção, que é aquela onde há uma grande perda de substância de tecido. A gente faz o tratamento de segunda intenção até que esses bordos se aproximem um pouco mais e o médico cirurgião decida reaproximar esse bordo e torná-lo por primeira intenção de novo. Essa é a terceira intenção. Mas para que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que na nossa prática ainda há um grande desafio na escolha de substância para limpeza de ferida cirúrgica, por exemplo. Na ferida cirúrgica, que é a de primeira intenção, há uma prática inadequada, que é a utilização de álcool a 70 para poder fazer a limpeza da ferida. É isso mesmo, álcool a 70%. O álcool ele é prejudicial a essa cicatriz, a essa ferida. Por quê? Ele afeta o fibroblasto. Vamos lembrar que o fibroblasto é o responsável pela produção de colágeno na fibroplasia. Se há uma deficiência na produção de colágeno, esses bordos eles não vão coaptar adequadamente. Então há um grande risco dessa ferida apresentar uma deiscência. Então, além de queimar, arder, fazer o paciente sentir dor com a utilização do álcool a 70, ele afeta a cicatrização. Então, vamos tirar ele da sua vida, tá? Não utilize álcool a 70 na limpeza. Uma outra situação eu falo daqui a pouco. Vamos aqui então para o que é possível utilizar, né? Soro fisiológico, a indicação mais barata e eficaz. Por quê? Qual a ideia de fazer um curativo numa ferida operatória? Protegê-la enquanto não tem os bordos coaptados, né?
Então, o que a literatura fala? Que essa ferida, ela precisa ficar fechada de 24 a 48 horas após a cirurgia. Após esse prazo, já há uma formação de rede de fibrinas e aproximação desses bordos. Não completamente, mas já há uma proteção. Então, a literatura indica que você já pode deixar essa ferida aberta e tomar seu banho e lavá-la no banho bem tranquilo. Mas nós temos opções melhores, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Falando ainda em limpeza, a gente pode utilizar também o PHMB, que vai ajudar a reduzir a carga microbiana e assim acelerar a cicatrização. Mas, Rodrigo, por que você está falando tudo isso? Qual a diferença de uma limpeza, de uma ferida cicatrizando em primeira intenção e a outra em segunda intenção? Vamos pensar em meio de contaminação, do mais limpo para o mais sujo. Na ferida operatória, qual o local que é mais limpo, menos contaminado? O centro ou a periferida, a perilesão? O centro ele está limpo, ele tem uma redução dessa carga microbiana. Então, na ferida operatória, nós vamos limpar primeiro o centro para depois limpar a pele em volta. Diferente da segunda intenção. Por quê? A segunda intenção, a carga microbiana maior, está no leito da lesão, está colonizada. Ela é uma ferida contaminada. Então, você primeiro vai limpar a parte externa, reduzir essa carga, essa sujidade de fora e depois limpar a parte interna. Então, para ficar claro, primeira intenção, de dentro para fora. Segunda intenção, de fora para dentro. Simples assim. A mesma indicação de limpeza, de produto de limpeza, serve também para a segunda intenção. Vou agora dizer aqui um clássico que ainda utilizam na prática. A utilização da clorexidine para poder limpar o leito da ferida por segunda intenção. Vamos pensar o seguinte: a clorexidine ela é citotóxica. E também, quando você utiliza a clorexidine, você acaba esfregando o leito da lesão. Você vai atrapalhar a cicatrização utilizando ela. Se ela é citotóxica, ela também vai interferir nas células e lá nos fibroblastos também. Então, vamos abolir isso. Vamos limpar com soro fisiológico, vamos limpar com PHMB solução, PHMB espuma. Existe até espuma já hoje, sabonete de PHMB. Vamos fazer uma limpeza suave desse tecido de granulação. Ou, se eu tenho um tecido inviável, aí sim, vamos fazer ali uma limpeza legal do leito da ferida. Podemos passar uma gaze ali e deixar o mais limpo possível para poder a gente conseguir avançar e reduzir esse conteúdo ali. Eu já entrei em outro assunto agora, né? Entrei novamente nos tipos de tecido, que também é muito importante para a sua avaliação. Vamos para a parte prática. Parte prática agora. Eu tenho uma ferida operatória, sem alteração, íntegra. Passei as 48 horas e ainda quero continuar a fazer o curativo. Seja por estar no hospital ou por insegurança do paciente. O que eu posso utilizar? Eu tenho como padrão ouro a cobertura transparente e absorvente. Essa daqui é o Opsite Pós-Op Visible, que tem uma espuma
que parece uma colmeia, que ela é absorvente. E ela é um filme transparente e impermeável. Então, além de eu proteger essa minha ferida, além de eu aplicar, proteger e conseguir visualizar o leito dessa minha ferida, eu estou levando conforto e segurança para o meu cliente e reduzindo o risco de infecção. Por quê? Quanto menos esse paciente manipular essa ferida de forma inadequada, menor o risco de ocorrer uma infecção no sítio cirúrgico. Uma outra opção simples e viável também é a utilização de gaze e micropore. Vamos cobrir essa lesão com micropore e gaze. Qual a desvantagem de utilizar micropore e gaze? Cola e descola. Todos os dias você vai precisar trocar essa gaze e você corre o risco de lesionar a pele em volta dessa lesão. Já o pós-op visible, dependendo da avaliação, pode ficar até 14 dias. Então, além de trazer o conforto, que isso daqui não vai deixar o paciente tomar banho sem molhar, mobilidade também interfere, né? A outra se conforma ao leito da ferida e a pele em volta. É transparente, ela permite uma boa movimentação sem que se descole. Então, é uma opção excelente para poder você utilizar na ferida em cicatrização por primeira intenção. Já no caso dessa minha segunda lesão aqui, que apresentou uma deiscência de sutura, que é o afastamento desses bordos por alguma complicação, seja por uma infecção, um seroma, esses pontos estavam muito tensionados, que aconteceu esse afastamento. A gente pode classificar conforme vai a sua profundidade, mas esse é um assunto para uma outra aula. Vamos lá, na cicatrização por segunda intenção, nós não podemos apenas pensar em proteger essa ferida. A gente vai seguir protegendo as outras, mas nós temos que pensar no leito da lesão, qual tipo de tecido eu tenho na cicatrização por segunda intenção, qual a quantidade de exudato eu tenho, essa lesão está infectada, colonizada, está com biofilme, como está a borda dessa ferida e como está essa pele perilesional. Então eu saio um pouco dessa simplicidade que é cuidar de uma ferida por cicatrização por primeira intenção e venho para um outro mundo que é a cicatrização por segunda intenção. Nesse caso, entendemos aqui que tem uma cavidade, que essa cavidade precisa ser preenchida. Por quê? O espaço morto, que é onde não tem nada preenchendo, precisa ser coberto por uma cobertura. Por quê? Porque quando a gente não coloca um preenchedor de cavidade, há acúmulo de exudato, há cultura de bactérias, proliferação e pode tornar-se uma infecção. Então eu vou trazer para você, no caso de uma deiscência de sutura, uma opção excelente para o preenchimento dessa cavidade, que é, os pacientes dizem que é a famosa telinha verde, a telinha mágica verde, que é o Sorbact Suave. É uma tela de acetato
que tem uma função antimicrobiana, mas ela é uma tela que ela não carrega prata, ela não carrega PHMB, ela tem uma tecnologia DAC que faz a atração hidrofóbica das bactérias do leito da lesão para essa trama de forma irreversível. Então eu preencho a cavidade com essa telinha. Claro que a gente não vai conseguir preencher tudo. Eu vou preencher a cavidade e vou deixá-la ali e vou cobrir com uma espuma, uma gaze, o que quer que seja. Em contato com o leito da ferida, ela estimula a produção de tecido de granulação, ela auxilia no desbridamento autolítico, porque ela faz o manejo desse exudato, ela transfere, ela absorve, ela puxa esse exudato e transfere para a gase secundária e não gruda no leito. É só você molhar bastante na retirada e retira de forma atraumática. É uma opção excelente. Rodrigo, quantos dias pode ficar? A gente pode deixar ela 7 dias, sendo que inicialmente você não vai conseguir, porque ela faz uma estimulação dessa descontaminação, então produz mais exudato nos primeiros dias. Então você troca ali entre 2, 3 dias e depois, com o avançar das fases, você consegue retirar, estender essa troca para 5, 7 dias. Eu não tenho Sorbact. Qual a opção mais fácil, de mais fácil acesso que eu tenho, por exemplo, numa unidade básica de saúde? Alginato. Alginato também pode ser utilizado para preencher cavidades. O alginato em fibra, ele também preenche o espaço morto, absorve o exudato, forma um gel e mantém a umidade dentro no leito da lesão. Eu costumo utilizar ele em 72 horas, a troca dele. E temos bastante resultados também. É uma excelente opção para poder substituir outras situações. Ainda vejo muito na prática profissionais preencherem somente com gaze simples. Não faz sentido, né? Essa gaze vai ressecar no leito da lesão e quando for retirar vai traumatizar todo o leito e vai ser um desastre. Mas vamos lá, Rodrigo. Você falou da cicatrização por segunda intenção. Eu estou vendo que existem 3 tecidos. Sim, você pode encontrar algum desses tecidos ou todos eles juntos. Mas você vai encontrar um deles em maior quantidade no momento da sua avaliação. Então eu vou te dar a dica aqui do que utilizar. Vamos novamente para o tecido necrótico, a escara, a necrose de coagulação. Vamos relembrar? Hidrogel, eu utilizo com o PHMB, passo no leito da ferida. Já tem o square aqui feito para facilitar a entrada desse hidrogel. E eu vou te dar hoje um outro pulo do gato, que é a utilização desse quase solitário, sem uso, hidrocoloide. Você pode passar o hidrogel e aplicar o hidrocoloide por cima e voltar em 24 horas. O hidrocoloide ele não vai absorver aquele exudato e vai potencializar o desbridamento autolítico. Para isso ele tem muita função. Vamos para o esfacelo. Se esse esfacelo é úmido, tá, exudativo,
Novamente eu tenho a opção de utilizar o alginato. O alginato ele vai fazer novamente a absorção do exudato, vai manter o meio úmido e vai estimular e potencializar o desbridamento autolítico. Se eu estou com o esfacelo seco, eu posso utilizar a mesma situação que eu utilizei no outro. Utilizo o hidrogel e potencializo com o uso de uma gase não aderente com uma outra coisa. E eu tenho tecido de granulação. A granulação, a gente sabe que é o tecido que nós desejamos que preencha o leito da ferida. Ele é o tecido da fase proliferativa. Ele vai preencher todo esse leito para que ocorra a migração celular e a contração dessa ferida. Eu posso utilizar hidrogel, a depender da quantidade de exudato que tem. Eu posso utilizar o Sorbact, DAC, também porque ele não é um antimicrobiano que vai lançar nada no leito da ferida. Então, ele é indicado não somente para ferida infectada, mas também para uma ferida contaminada ou colonizada. Também posso utilizar só para cobrir e temos grandes resultados com ele também. E eu tenho uma outra opção, que é o Membracel, membrana regeneradora porosa. É uma membrana de celulose indicada para utilização em tecido saudável, tecido de granulação. Ela parece inofensiva, tá? Fininha e ela é perfurada. Quais os benefícios do uso do Membracel? Ele tem um poder de abraçar as terminações nervosas, protegê-las, como se fosse, ele é utilizado como se fosse um substituto da pele. E ele alivia a dor. A parte perfurada permite a troca de exudato e a troca gasosa do leito da lesão. Eu posso deixá-lo no leito da lesão até 12 dias. 12 dias. Ele estimula a epitelização. Ele protege, mantém uma umidade ideal e estimula a epitelização. É sensacional, principalmente para ferida queimadura de segundo grau. Você aplica a membrana no leito da lesão, você precisa umedecê-la, né? Pode ser com soro fisiológico, mas aí vem mais um pulo do gato. Ele não tem o poder antimicrobiano, mas se você associar molhando ele com PHMB, você tem ação antimicrobiana. Então você vai umedecer essa lesão e a membrana, e ela vai ficar meio que transparente no leito da ferida. Você não precisa ficar fazendo trocas dela. Você troca o secundário, abriu, tirei o secundário, umedeço de novo e deixo ela ali. E vou estendendo até que eu consiga deixá-la por 12 dias no leito da ferida. Inicialmente você não vai conseguir, ela vai ficar meio amarelada e você vai lá e troca. 3 dias. Você coloca ela, quando você abre com 3 dias, ela já não está tão amarelada. Aí você, posso deixar mais um tempo. E vai embebendo, umedecendo com PHMB ou com soro fisiológico até que epitelize. É excelente, é excelente. O que você não deve fazer é utilizar ela junto com o AGE. Por quê? Você coloca o AGE, ele vai formar aquela camada oleosa. E quando você coloca a membrana, ela vai ficar em cima da camada, não vai entrar em contato com o leito da ferida. Então é uma contraindicação prática, não é uma contraindicação de bula. E o bendito, famoso AGE, que a gente pode utilizá-lo em tecido de granulação. É a indicação dele. Não é indicado para você passar em volta da lesão como um creme barreira. Não. Para isso existe o spray barreira ou o creme barreira. Não é hidratante, apesar de estar escrito.
Ele não é hidratante. Ele vai formar uma película oleosa na pele do paciente, vai deixar ele besuntado, brilhante, mas não vai hidratar. Ele não previne lesão por pressão. Sinto lhe dizer. Esse boneco aqui não previne lesão por pressão. E finalizando, a dica de ouro, que também vejo muito na prática clínica, principalmente em pós-operatório. A bendita rifocina. Rifocina, o que ela é? Antibiótico tópico. As literaturas não recomendam utilização de antibióticos para feridas abertas. Ah, tá bom, mas então eu vou utilizar ela numa ferida fechada, por primeira intenção. Beleza, tu vai ressecar demais essa lesão, vai dar uma bela cor para ela e vai formar uma crosta por cima. E essa crosta não vai permitir que o leito da lesão cicatrize. Isso serve não somente para essa ferida, mas para essa daqui principalmente. Além de poder induzir uma resistência antimicrobiana, uma resistência bacteriana. Além disso acontecer. Então, pensando numa lesão aberta, o que a rifocina faz? Primeiro, impede que você avalie o leito da lesão, porque vai ficar tudo laranja. Não somente o leito da lesão, né? A pele em volta também fica toda laranja. Segundo, nós sabemos que a ferida, ela cicatriza em meio úmido. Quando você utiliza a rifocina, você faz o quê? Resseca o leito da lesão. Então você reduz aquela migração celular e forma uma bela de uma crosta, de uma capa, que vai impedir a contração desses bordos. Então, não utilize mais rifocina no tratamento de ferida. Para finalizar, entenda sempre que a sua escolha para qualquer um desses produtos vai depender da avaliação do profissional no ato do tratamento dessa lesão, na consulta de enfermagem ou lá no seu hospital. Sabendo que a literatura ou a bula diz que pode ficar 14 dias, mas talvez vai ficar 3. E não quer dizer que a cobertura não preste, né? Ela pode saturar dependendo da mudança das características da lesão. E não se esqueça de fazer um belo de um registro de enfermagem para poder assegurar que você fez a conduta correta, que você orientou e que o próximo colega olhe e perceba que ele pode dar seguimento àquela conduta porque você é um profissional de excelência no tratamento de ferida. Antes de nos deixar, aperta aí, clica no like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis e consiga ajudá-los a tornarem-se profissionais de excelência no tratamento de feridas. Até a próxima, tropa!